Ô, Josa, eu queria aproveitar esses últimos minutinhos para te perguntar uma coisa. Por que o Terans não deu certo no Galo, Josa? É a grande Vamos lá. pergunta que toda vez que fala dele, alguém quer saber. Agora, quanto ao jogador aí que você falou, o Teirans, na minha opinião, teve dois elementos aí, como eu já citei de certa forma aqui. Primeiro foi, por mais que o contexto seja desfavorável, o jogador tem que apresentar alguma coisa, o jogador tem que fazer a sua parte. Às vezes ele não consegue, por várias circunstâncias, né? Timidez, né? Comportamento muito introspectivo. Às vezes o jogador é muito tímido fora de campo, dentro de campo, consegue não ser tímido. Às vezes o jogador é muito tímido fora de campo, mas dentro de campo também leva essa timidez para dentro de campo. Então, tudo isso às vezes atrapalha um pouquinho. Quando isso ocorre, o jogador pode ser tímido, pode ser introspectivo, pode ser um monte de coisa e tal. Isso necessariamente invalida uma contratação? Não. Não invalida. O jogador, ele é um tipo de jogador que, embora seja muito bom, ele vai para balada, tal, de vez em quando ele curte uma balada, curte. Isso invalida necessariamente uma contratação? Não. Contudo, quando você tem esses problemas no jogador, eu tenho que ter o que eu chamo de elementos de receptividade dentro do clube que está contratando. Ou seja, eu tenho que ter, na verdade, um entendimento do problema colateral que o jogador vai trazer, que o reforço vai trazer, e eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que estar preparado para lidar com isso. E aí eu acho que tem o ponto do Atlético. O jogador não se ajudou, né? Acho que poderia fazer um pouco mais, contribuir um pouco mais, mas ele não conseguiu superar a sua timidez, suas dificuldades, né? A sua personalidade dentro e fora de campo, porque dentro de campo também tem a tal personalidade futebolística, que o cara, às vezes, fora de campo é um Zé Mané, dentro de campo vira um monstro, né? E ele não conseguiu ter essa personalidade fora de campo e também a personalidade futebolística dentro dele para conseguir superar os problemas colocados pela necessidade de adaptação dele aí no Galo. Mas o Galo não ajudou. Aquele Galo não era tão receptivo para jogadores que chegavam com efeitos colaterais, como foi o caso do Teirans. Então teve as E duas as coisas posições que aí. ele era colocadas também não eram as melhores, Josa. Muita gente falava sobre isso. Ele não jogou no Exatamente. Galo como ele jogava no Danúbio, por exemplo. E aí também acho que faltou entendimento também do que era o jogador. Acho que faltou conhecimento também do jogador. Então, tudo isso se juntou para que ele não conseguisse. E aí, num certo momento, a partir de alguns jogos, o Terence perdeu completamente a autoestima dele. Aí já era. Porque no futebol é muito importante a autoestima. Eu sempre falo, a autoestima, né, mostra como o psicológico é importante. O cara, se ele tiver com a autoestima lá no alto, ele vai chutar a bola no meio de campo e vai colocar a bola no ângulo. Se o cara tiver com a autoestima muito baixa, tiver com medo, não sei o quê, ele vai dar aquele chute, ele sabe que ele já errou aquele chute, todo mundo vaiou, ou que todo mundo deu risada, e que o técnico pensou em tirá-lo, ele viu ali o técnico pensando em tirá-lo, ele não vai querer dar aquele chute novamente. Um jogador nessa situação aí, ele driblou o zagueiro, driblou o goleiro, vai fazer o gol de placa, tá ele o gol e ele chuta no inferno. Ele chuta a bola lá na arquibancada. Não consegue fazer gol, por causa da autoestima do jogador que tá muito baixa. Então, num certo momento, esse problema também começou a afetar o Teirance. E aí já era, não tinha mais jeito, não funcionou. E aí, quando ele voltou para o futebol uruguaio, acabou, acho até que trazendo essa experiência do Galo, amadureceu muito rapidamente, e hoje é um outro jogador, mas muito diferente do que era. E hoje, inclusive, se chegasse no Galo, acho que seria muito diferente. Eu também acho. Vou até completar o que disse o Josa, o torcedor do Atlético vai se lembrar bem. Eu me lembro que todos os jogos, acompanhando todos os jogos do Terans, desde quando ele chegou, tudo dava errado. A bola, tudo. Ele pegava a bola, tudo dava errado. O passe dava errado, o chute para o gol dava errado, tudo que ele fazia dava errado, até ele marcando dava errado. Você pega ele jogando pelo Atlético Paranaense, parece que é outro jogador, que trocou de corpo, tudo dá certo, tudo que ele faz lá dá certo. O passe é brilhante, ele dribla muito bem, o cruzamento dele é bom, a assistência dele é boa e a finalização parece que quando foi contratado pelo Atlético foi o irmão gêmeo dele, né? Resumindo, coisas que só acontecem com o Galo. Coisas que acontece também com o Corinthians, viu, Ricardo? A Corinthians foi contratar o Romero. Aquele Romero que jogou no Corinthians durante um bom tempo, né? Também o Oscar Romero, que é o irmão dele, né? Aí o Corinthians foi lá buscar o meio-campista, né? Aí chegou lá e falou assim: vem contratar o Romero. Aí o pessoal do seu, isso é verdade, não é brincadeira não, viu, gente? O pessoal do seu, vocês querem o Romero, isso mesmo, a gente quer contratar o Romero, queria saber qual é o que vocês querem pelo jogador, tal, não sei o quê. Aí o pessoal do seu entendeu que o Corinthians não sabia de que Romero eles estavam falando, né? Aí os caras ofereceram, o mais caro era o Oscar Romero. Sim, o mais barato era o outro Romero. E aí o que o Cerro fez? O Cerro entregou para o Corinthians o Romero mais ruim. O Ángel. O Ángel Romero. E cobrando, inclusive, um valor que cobraria pelo Oscar Romero. Então, o Corinthians contratou o jogador errado.
Entendeu? E aí, quando Mas deu chegou no certo, Corinthians, deu meio que certo, né? meio certo, mas essa cara, muita força, muita vontade, não sei o quê. Mas criatividade zero, assim, né? Não tinha nada. Não. E o Eu lembro. O Bandeira é o cara criativo, o cara que mandava no meio de campo, o cara que até hoje é um cara meio campista até de qualidade. E o Romero é um cara que se notabiliza pela força, pela corrida, pela dedicação. Então, esperavam no Corinthians, porque assim, ele foi contratado porque o time precisava de qualidade no meio de campo. E aí, quando chegou nos treinamentos, o técnico falou: peraí, esse cara aí não tem nada a ver. Né? Aí foi conversar com ele, que aí que entenderam que fizeram a contratação errada. Isso parece brincadeira isso, mas é sério um negócio desse. Contrataram o Romero errado. O Cerro deu um chapéu no Corinthians, entregou o Romero errado para o Corinthians. O Romero que eles entenderam que não ia para lugar nenhum. Isso acontece então, às vezes no Galo, Jô. Eu acho que é o Erle, é o Nathan Silva, de vez em quando vira o Erle, tipo assim. Mas agora ficou só o Erle mesmo.